A paz a todos. Deus abençoe grandemente. Quero compartilhar essa palavra com vocês. Esse salmo é um salmo, é uma oração de quem está passando uma luta, um problema, uma situação muito difícil. E aí, naquele momento, ele busca o Senhor, né? Chega a dizer onde, guarda minha alma, né? Proteja-me, guarda-me. E aí ele chega nesse ponto e diz assim, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Quando ele fala a integridade e a retidão, é a conduta dele. A conduta íntegra e a conduta reta dele. Trazia um tipo de proteção para a vida dele. Por quê? Salmo 18 fala assim, que ao fiel Deus se revela fiel. E se você for ver o trecho da Bíblia, do Velho Testamento, que fala sobre a fé, o qual foi usado em Hebreus 10:38, né? Hebreus começa com H, 10:38, tá o versículo da fé, né? Meu justo viverá pela fé. E Abacuque, né? Abacuque 2, tá lá o versículo, né? O justo viverá pela fé. Essa palavra fé, lá no hebraico, de Abacuque, ela é ligada à confiança e fidelidade. Tanto que algumas traduções até, se não me engano, NVI, algumas traduções está em Abacuque, tá? O meu justo viverá por sua fidelidade, né? Só que essa fidelidade não é a fidelidade do nosso conceito social, não é a fidelidade do nosso conceito humano, né? Do conceito humanista, do conceito social, né? Do dicionário, né? Melhor dizendo. Porque a fidelidade, ela envolve uma disposição, uma força humana. A pessoa, ela escolhe ser confiável e muitas vezes até essa fidelidade, ela não tem uma motivação moral correta, né? Por exemplo, dentro de uma facção criminosa tem fidelidade. E a infidelidade é punida com a morte. Dentro de uma máfia, né? Uma máfia, você vê uma família, um camarada que trabalha com a família, chefe da máfia, trabalha por anos, 30 anos da vida, 40 anos trabalhando juntos. E dentro de uma fidelidade ali, aquele código de conduta da máfia, que é imoral, né? Então, a fidelidade, ela humana, ela não está ligada totalmente à moralidade, né? E é uma disposição da pessoa, é uma resolução da pessoa. Ela escolhe ter um caráter fiel, ela escolhe ser fiel à sua convicção, ela escolhe... Às vezes o camarada tem uma convicção errada, ele tem um tipo de verdade dentro dele, a qual ele é fiel àquela verdade, aquele tipo de verdade na mente e no coração dele, né? A pessoa é lá um petista lá de invadir terra dos outros. Ele é fiel àquilo, porque dentro dele ele tem uma convicção de que aquela atitude é certa, que é errado a pessoa ter um monte de terra enquanto ele não tem, né? Estou falando dos românticos que acreditam mesmo, né? Tem uns pessoal que já é para outro lado. Mas ele acredita que é errado, então ele é fiel àquilo, ao ponto de militar, de lutar, de se humilhar, de até ser humilhado, né? No quesito de ficar acampado, né? Tomando sol na cabeça, recebendo ordem, né? Então assim vai. Por causa de mixaria, assim vai. Por causa da sua convicção, é uma fidelidade que a pessoa tem, né? A pessoa até briga por causa disso, ela arruma encrenca, ela briga com a família, porque se mantém fiel àquele pensamento, porque obtém uma vantagem. É totalmente imoral, mas a pessoa é fiel àquilo. Interessante, né? E aí você parar para pensar, a fidelidade humana nem sempre ela é um bom atributo, porque ela tem motivações, ela tem variações. Mas, e aí quando a Bíblia vai falar da fé, né, mesmo a raiz da fidelidade, essa fidelidade a Deus, ela não é uma fidelidade com a nossa força, porque a gente não consegue. Ninguém consegue ser fiel a Deus. Porque ser fiel a Deus é você olhar o princípio de Deus e praticar. É você olhar o que Deus exige de você e praticar aquilo, viver aquilo.
E a vida com Deus, ela não é baseada em rituais, que se fosse somente os rituais, a gente ia lá fazer os rituais corretos, certinho, do jeito que é, né? E aí mostraria a nossa fidelidade, né? Como tem muitas religiões que fazem isso. Eles cumprem os rituais, mas o princípio moral, a motivação, não tem problema. Ele só tem que cumprir os rituais, a cerimônia. Acabou. Ali é a religião dele. Mas no evangelho não é assim. O evangelho é do princípio ao fim, é pela fé. Só que a fé é aos olhos de Deus. A fidelidade aos olhos de Deus. Então, o que é fidelidade a Deus? É crer em Deus. Mas com a fé bíblica, com a fé de Deus. Não com a nossa fé própria. Não com a nossa força para ser fiel. É confiar em Deus para ser fiel, vamos dizer assim. Vamos falar de um jeito que a gente entenda. É confiar na força de Deus para que eu seja fiel a Deus. É igual, por exemplo, a pessoa sempre fala do dízimo, né? Fidelidade no dízimo. Às vezes a pessoa entende errado. A fidelidade do dízimo é dar o dízimo. Então, você deu o dízimo, tá certo, né? Seu nome não vai lá para o mural, né? Tem igreja que o mural dos dizimistas, tá lá, tem um envelopinho de cada pessoa, né? Então, tem o irmão A, aí tá lá o envelope dele, né? E aí lá tá marcado se ele deu o dízimo ou não. Dá até para saber se o irmão é dizimista ou não, entendeu? Então, aí a pessoa é fiel ou não. Seja fiel no seu dízimo. Mas a fidelidade não é só isso. A fidelidade não está em fazer a obra do dízimo. A fidelidade está em crer no dízimo, no que ele é de verdade. Talvez você não entregue o seu dízimo porque você não crê no dízimo. Você não entende o que ele representa e não crê no que ele representa. Você não tem um gnosco, um conhecimento. Talvez um dia teve, né? Mas hoje não tem um conhecimento, um entendimento profundo do que é o dízimo, a ponto de ser fiel a ele, de acreditar no que ele representa, de crer, né? Fé, aceitar como verdade, crer, né? O verbo crer, aceitar como verdade. Então, às vezes, você não aceita como uma verdade a realidade do que é o dízimo, que é mais do que o fato de pegar uma parte do seu rendimento e dar para a igreja. É muito mais do que isso, é muito além do que isso. É uma expressão extraordinária de manifestação de fé em Deus. Né? É o sangue material da igreja, do corpo de Cristo, né? O dízimo. É o mínimo que uma pessoa pode fazer pelo ID, que o ID envolve salvação de almas, salvação de vidas, ministração de unção na vida de pessoas, oportunidade de passar o evangelho para a vida de outras pessoas, de transformar a vida de pessoas, de ter uma condição para orar, uma condição para realizar, uma condição para ministrar, né? Tá lá uma igreja onde tem um departamento de criança que é ministrada a palavra ao coração da criança. Isso é tremendo, isso é muito forte. É uma oportunidade, né? Hoje em dia as pessoas não valorizam nem isso. Às vezes o dizimista, a pessoa não dá o dízimo nem um sentido social, né? Que tipo assim, as coisas da igreja me beneficiam de alguma maneira, então vou pagar o dízimo para pelo menos para cobrir o que eu gasto. Nem isso não tem no coração das pessoas, às vezes. Mas é claro que não é por isso que deve se dar o dízimo. O dízimo deve ser dado por causa da fé. O que é a fidelidade? A pessoa entende e pratica aquilo porque ela crê no que o dízimo representa. Isso é sim a fidelidade. Aí Jesus Cristo veio, né, e fez o dízimo 2.0, né? Os sacerdotes lá, o pessoal fazia o dízimo, Jesus fez o dízimo 2.0, né? Qual que é? Ele falou, ó, vocês dão o dízimo bem bonitinho, né? Mas vocês esquecem de dar o dízimo do endro, do cominho, vocês dão o endro, do cominho, mas esquecem da fé, da, da, do amor, da misericórdia e da justiça, né? Ou seja, o dízimo 2.0 tem que ser acompanhado da fé, ou seja, desse princípio de fidelidade. Qual é o princípio de fidelidade? É você crer. Não é tua força. Você crê. Você pratica o mandamento pela graça, porque você crê. Você crê na palavra, você crê na comunhão, a unção do Espírito dá capacidade para guardar aquele mandamento. Aí você cumpriu o mandamento pela fé.
você foi fiel. Entendeu agora? Não é a tua força. É a força de Deus. Aleluia por isso. Lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. E aí, a pessoa faz pela fé. Ela tem que fazer pela justiça. O que é ser justo? Né? Esse versículo. Você escolher em Cristo ser íntegro, ser reto. Porque isso traz proteção para você. Traz proteção para a sua vida. Porque a sua esperança, a sua fé está em Deus. E por estar em Deus, não importa o que está ao seu redor, não importa se estão fazendo errado, não importa se é a lei do comércio, não importa nada disso. Você escolhe ser íntegro e reto. Porque essa atitude vai proteger você. Vai proteger sua finança. Vai proteger sua vida espiritual. Então, é interessante entender isso. Compreender isso. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. E a misericórdia, você ter o coração rendido a Deus, onde Deus pode usar a sua vida para abençoar outras pessoas, para salvar almas, para usar o dinheiro para fazer almas, para ganhar almas, para fazer amigos, né? Que eu ia dizer. E assim, nós vamos dentro da fidelidade a Deus. Então a fidelidade não está em você cumprir o mandamento. A fidelidade está em você crer. Aí você vai cumprir. Você crê antes nele. Você crê no que significa. É como uma mulher falar, ela entende, ela se arrepende, ela fala, Senhor Deus, é errado bater boca com meu marido. Me perdoe, Senhor, esse pecado. Eu peço sua ajuda, Espírito Santo, e todo dia ora pedindo ajuda, ora no Espírito, né? Ora buscando a Deus. Aí Deus vai dar força para ela. E o fato dela respeitar o marido dela, não é o fato de respeitar, que é a fidelidade, mas é porque ela creu que essa é a vontade de Deus e assim ela traz aquilo para o comportamento dela. Aí se comprova a fidelidade do tipo de Deus. Amém? Então, preste atenção nisso. Amém? Entenda a verdade, pratique e coloque na sua vida. Deus te abençoe. Você vai ser muito abençoado se você entender bem essa palavra, se arrepender, mudar o que precisa ser mudado. Deus te abençoe em nome de Jesus.